Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a propósito, não sei que horas vocês estão ouvindo isso, mas sejam bem-vindos ao nosso primeiríssimo GinecoCast. Aqui vai ser o nosso podcast dedicado para ser um espaço colaborativo, que a gente consiga discutir alguns temas relevantes e informações seguras sobre ginecologia e obstetrícia, para você médico, estudante da área da saúde, profissional da saúde ou pessoa que se interesse no tema. Eu sou o Jonas, estudante de medicina da UFVJM e membro da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia. E eu sou a Beatriz, também estudante de medicina da UFVJM e membro da Lago. E nesse nosso primeiro episódio, a gente vai tratar de um assunto importantíssimo, que acomete de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva, a infertilidade. É isso mesmo, Jonas. A infertilidade é um tema muito relevante na saúde da mulher, sendo um tema frequente de queixas nos consultórios, nas rodas de conversa e até mesmo no cinema, viu? O serviço de streaming Netflix, por exemplo, lançou um filme em 2018 chamado Mais Uma Chance, ou Private Life, no título original, que explora a luta de um casal que enfrenta dificuldades de engravidar e os dilemas pessoais que surgem nesse processo. Você já conhecia o longa, Jonas? Olha só que interessante, eu não conhecia. Vou até anotar aqui para assistir nesse final de semana, viu? Fica a indicação para os nossos ouvintes também. Mas para sairmos um pouquinho dessa ficção, temos uma convidada super especial conosco hoje, né? Com certeza, Bia. Ela que é formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Sofia Feldman, pós-graduada em medicina reprodutiva e, claro, mais importante de todos, nossa professora pela Escola de Medicina do Mucuri, pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Seja muito bem-vinda ao GinecoCast, professora e doutora Natália Fonseca. Oi, gente. Bom, como o Jonas falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir, mas tudo bem, Jonas, Beatriz? Boa tarde, né? Eu tô falando aqui de tarde, vou falar boa tarde aos ouvintes. Antes eu queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, participar desse evento, para trazer informações importantes sobre um tema tão delicado, que muitas vezes é pouco discutido, até por ser muito delicado mesmo. Doutora Natália, em relação ao nosso tema de hoje, você recebe muitas pacientes com queixas de infertilidade? Conta pra gente. Bia, recebo aproximadamente toda semana, assim, eu recebo várias pacientes com essa queixa. Tem paciente que chega já cheia de exame, cheia de dúvida, que já está investigando há muito tempo. Tem paciente que ainda não tem nenhum tipo de investigação, só assim, chega lá, eu tô querendo engravidar, e já tem, 2 anos, ainda não investigou nada, porque às vezes acontece também de as pessoas em geral falarem, não, você é nova, você não tem nada, com certeza, é só tentar que uma hora dá certo. Então tem tanta pessoa que é muito preocupada e chega quando ainda não tem nada, que não tem nem o tempo de investigar, ou as pessoas que já fizeram uma investigação sem ainda ter necessidade mesmo, e as pessoas que ficam muito tranquilas, às vezes até por orientação de terceiros. Tem até, inclusive, médicos, às vezes, que falam com a pessoa que é só ela esperar e tentar que uma hora vai dar certo. Inclusive, pessoas mais velhas. É muito interessante. E antes da gente começar a se aprofundar no tema, você consegue trazer uma definição sobre infertilidade para os nossos ouvintes? Claro, Jonas. Infertilidade é a incapacidade do casal conceber uma gravidez depois de 1 ano ou mais tendo relação sexual regular, sem nenhuma contracepção. Regular a gente considera que 2 vezes por semana em média. E voltando um pouco daquela parte que eu falei de investigação e tal, quando o casal chega pra gente em geral, como eu falei, alguns já têm mais tempo, outros têm menos, eles costumam chegar com muito sentimento de culpa, tristeza, porque as pessoas ainda cobram muito, sociedade, parentes, então é sempre um momento delicado, e é um assunto delicado. Então sempre tem que tentar lembrar de ser muito humano nessa conversa com as pessoas também. Quando eu estiver frente a um caso desse, é muito sofrimento para a pessoa. Realmente é um tema muito sensível, né, doutora? E que traz muito julgamento em cima da mulher, da sociedade, dos familiares. Muitas vezes são feitos comentários e críticas
e gera bastante sofrimento nesse casal, né? E agora, antes de nós falarmos mais sobre as causas e o tratamento também da infertilidade, vamos falar um pouquinho sobre essa investigação da infertilidade. Quando que ela é feita e por quem? Então, a primeira avaliação, ela deve ser feita depois de 1 ano que o casal está tentando engravidar. E quando a mulher tem mais de 35, geralmente a gente antecipa um pouco. Com 6 meses de tentativa, a gente já vai começar a investigar. Por quê? Quando a mulher é um pouco mais velha, a gente tem a menopausa, né? A gente não consegue fugir disso. A gente tem um relógio biológico com data de validade. Então, a mulher, a gente tem um prazo ali. E se a gente deixar passar muito, pode ser que se torne ainda mais difícil para frente. Geralmente, quem faz essa investigação é um ginecologista. A primeira investigação pode ser feita por um ginecologista geral e, caso necessário, a pessoa vai ser encaminhada para especialista de reprodução. Interessante ver isso, porque a gente, como estudante, quando começa a atender em ambulatório, a gente fica bastante em dúvida quando pega uma consulta de planejamento familiar, né? Porque começa a vir uma bomba de informação na gente, tanto patologia, tanta coisa diferente. E para ajudar, assim, professora, como que compõe essa avaliação no primeiro momento da consulta? Como que funciona? Então, acho que em toda consulta, né, o primeiro passo é uma conversa, uma investigação de anamnese, que a gente chama, né, em medicina, quando a gente vai ter aquela primeira conversa de perguntar os sintomas, os sinais, o que a pessoa tem, é o primeiro passo, para a gente conseguir entender ali o que está acontecendo, há quanto tempo, como é que são as tentativas, o que já foi feito. De forma geral, a gente precisa, para o casal engravidar, de algumas coisas básicas. Eu sempre falo para os pacientes para elas terem essa noção assim, na hora de explicar. Porque a mulher tem que ter a ovulação, primeiro ponto. E o espermatozoide tem que conseguir se movimentar, né, seria nadar, de onde ele cai ali no fundo da vagina até a tuba uterina. Que a tuba, para vocês lembrarem lá, é o lugar que é como se fosse uma estrada entre o útero e o ovário. Então, o óvulo ele cai na cavidade abdominal, sai do ovário, ele entra pela tuba, e na tuba ele vai encontrar com o espermatozoide. Então, a tuba também funciona como uma passagem, porque dali eles vão se unir, formar um embriãozinho e colar no útero, e também funciona como local onde eles se encontram. E a parte de dentro do útero, que é onde o nenenzinho, né, o embrião, que não é um bebê, vai se colar, também tem que ser receptivo, tem que estar com tudo adequado para esse embrião conseguir colar lá. Então, quando a gente faz essa primeira conversa, essa primeira entrevista, a gente vai ver a história ginecológica da mulher, se ela já teve, por exemplo, alguma doença que transmite por relação que poderia dificultar, por exemplo, a passagem do espermatozoide pelo colo do útero. O colo já é aquela parte que vai unir a parte de dentro do útero, onde o neném fica quando a moça engravida, e a vagina. Então, esse colo também tem que servir ali de passagem, a primeira passagem do espermatozoide. História sexual, se ela tem alguma dificuldade, alguma dor em relação. História obstétrica, às vezes a mulher já tem filho e tem uma dificuldade de ter uma outra gravidez. Então, como é que foi a outra gravidez, a primeira? Teve alguma coisa? Deu tudo certo? A história menstrual, porque uma maneira da gente saber também se a mulher tem ovulação é como que funciona a menstruação dela. Se ela menstrua todo mês, os intervalos entre os ciclos são regulares, também é uma coisa a ser avaliada. Olhamos também se o casal tem alguma doença. Aí a gente vai perguntar também em relação ao esposo. Por exemplo, às vezes o marido não tem nenhuma doença hoje, porém na infância ele teve cachumba. Cachumba é uma causa que pode, como é que eu vou dizer, alterar a função do espermatozoide a longo prazo. Se ele usar algum medicamento, tem medicações que vão atrapalhar aí, por exemplo, na qualidade do espermatozoide. Se o homem usar algum tipo de antidepressivo, tem alguns que vão interferir na qualidade do espermatozoide. História médica em geral, história familiar, estilo de vida, bebida, cigarro, sobrepeso, tudo isso, por mais que pareça clichê, pode atrapalhar na fertilidade. Aí, quando a gente faz essa primeira conversa, a gente vai se basear, né, de acordo com o que a gente viu ali, nos exames complementares. Esses exames são diversos, mas de forma geral, assim, inicial, a gente vai pedir geralmente um ultrassom, endovaginal, aquele que a gente coloca aquele transdutor, né, dentro da vagina para enxergar melhor os órgãos pélvicos. E nesse ultrassom a gente pode, às vezes, ver como é que está a quantidade de folículo que a mulher tem, que é o que vai ovular, ver como é que está
toda ali a função reprodutiva no que a gente consegue ver pelo ultrassom. Algumas avaliações hormonais, avaliação da tuba, que a gente chama de permeabilidade tubária, se a tuba ela tem aquela passagem que eu comentei, porque se eu não conseguir passar, encontrar esse espermatozoide e o óvulo, não tem como formar um bebê, dentre muitas outras coisas. Para o homem, a princípio, a gente vai pedir só o hemograma. Para o homem é bem mais fácil que para a mulher. E dependendo desse resultado, a gente vai pedir outros exames também, avaliação hormonal, às vezes ultrassom da bolsa escrotal, né, do testículo. São vários exames, tudo a depender daquela conversa inicial. Realmente é uma consulta muito rica que tem que se fazer, né? São muitas perguntas que tem que se pôr, né? E dentre elas, acho que uma principal que a gente tem que se fazer, quais são essas principais causas da infertilidade? Então, temos muitas condições, né? Na verdade, é difícil a gente falar de forma tão geral, mas abrangendo, assim, o assunto de forma mais superficial mesmo, para a gente ter uma noção. Primeira coisa a ser considerada é quando que a causa é feminina, quando a causa é masculina. A maioria dos artigos, dos estudos, consideram que mais ou menos aí uma média de 35% a causa feminina, 35% masculina, 15% ali seria ambos, né? Tanto a mulher quanto o homem, com algum fator para dificultar. E em cerca de 15% a gente tem ainda um nome que a gente não gosta muito dele na maioria das vezes, que chama infertilidade sem causa aparente, que é quando o casal não consegue engravidar. A gente faz toda a investigação que a gente consegue fazer até o momento, investiga a tuba, investiga a ovulação, investiga a cavidade uterina, investiga tudo, até a parte imunológica, e não descobre a causa. Aí a gente ainda considera sem causa aparente. Mas de forma geral, assim, na mulher, o que a gente vê de mais comum é problema de ovulação. Aquela mulher que tem dificuldade em ovular certinho. Por exemplo, a mulher que tem ovário policístico, que é uma coisa mais comum, assim, da gente ver no dia a dia. Mas não é que essa mulher não engravide, porque a gente também vê isso às vezes. A mulher fala assim, aqui não quer engravidar, por exemplo. Eu engravidei porque eu não usava nenhum método, porque me disseram que eu não engravidaria. Engravida sim, ela só tem um pouco mais de dificuldade. Porque como eu tinha comentado, para a mulher engravidar, ela tem que ovular. Cada ovulação que ela tem é uma oportunidade de gravidez. Se a mulher normalmente ovula uma vez por mês, ela teria aí 12 vezes no ano. Nós temos 12 meses. Se a gente pega uma mulher que tem, por exemplo, ovário policístico, e ela vai menstruar ali, vamos colocar aí 3 vezes no ano, ela já cai para 3 chances no ano. Então, é um fator importante para dificultar. Uma outra causa feminina que a gente tem seria a obstrução das tubas, né, que é aquele canalzinho que encontra o útero com o ovário. Mas ele tem algum tipo de aderência, por exemplo, devido à endometriose, alguma cirurgia que a mulher já fez, e também é uma coisa que pode ocasionar infertilidade. Mas são as mais comuns para a mulher. Para o homem tem diversas também, mas como aqui o nosso público é mais feminino, eu acho que a gente pode falar, pelo menos a princípio, né, mais das femininas por hora. Muito interessante. E, doutora, uma coisa que a Bia comentou anteriormente foi o filme. E esse filme, o casal protagonista, eles recorrem à fertilização in vitro. Você pode comentar sobre esse tratamento e outras opções que normalmente os casais utilizam para esses casais que não conseguem engravidar naturalmente? Então, Jonas, as opções vão depender da causa, como a gente conversou. Para casos, por exemplo, de anovulação, como esse que eu falei da síndrome dos ovários policísticos, muitas vezes a gente pode lançar a mão só de uma medicação, que seria um indutor de ovulação, e a moça volta a ovular, quando é só esse problema, né? E resolve ali de forma muito simples. Em alguns momentos também a gente vai fazer um acompanhamento ultrassonográfico. Em outros momentos a gente pode fazer o que a gente chama de coito programado, que é só a gente ver o dia específico melhor para a mulher namorar, baseado no ultrassom. Às vezes a gente lança a mão de uma outra medicação ainda. Mas aí são casos mais simples, que a gente considera que são de baixa complexidade, que pode ser feito em qualquer lugar, assim, basta a mulher ter ultrassom para acompanhar. E quando a gente tem caso mais complexo, como por exemplo uma paciente que tem endometriose profunda, que pode tampar aquela passagem da tuba uterina, ou ainda aquela infertilidade sem causa aparente, muitas vezes a fertilização in vitro mesmo é a opção mais adequada, no caso.
E é bacana a gente ter esse momento para falar um pouco sobre isso, porque tem técnicas que são muito vezes confundidas pelas pessoas, porque não é uma coisa tão divulgada. Por exemplo, a inseminação artificial, vocês já viram falar? Sim. Então, a inseminação, ela é feita assim, a mulher tem uma ovulação induzida por hormônio. No momento que ela vai ovular, o espermatozoide, depois de passar por um preparo específico, é inserido no corpo da mulher. E lá no corpo da mulher que acontece a fecundação. É um método que já tem um pouco mais de complexidade, que tem um preparo com o espermatozoide, mas ainda assim não é tão complexo quanto a fertilização in vitro. Porque tem gente que confunde inseminação artificial, pelo nome artificial, né, com fertilização in vitro. A fertilização in vitro é mais elaborada. O espermatozoide é colocado em contato com o óvulo, e a gente fala que é in vitro porque é um laboratório de reprodução e é numa plaquinha, geralmente de vidro mesmo, por isso que chama in vitro. O embrião, depois que já formou, juntou, né, o óvulo com o espermatozoide, esse embrião formado é colocado no útero da mulher. E para isso também a gente faz uma estimulação da ovulação. E antes que a ovulação aconteça, de fato, a gente interrompe ela para pegar aquele óvulo maduro. E esse óvulo é aspirado do corpo da mulher com uma agulha longa, no laboratório, com anestesia, então já é um pouco mais complexo do que os outros que a gente conversou. E daí para frente, esses embriões que vão ser formados, eles podem ser transferidos para o corpo da mulher, podem ser congelados. Tem também umas técnicas mais modernas, onde, por exemplo, quando o homem tem algum problema, e ele tem muitos espermatozoides ruins, aí a gente tem que selecionar um muito bom. Tem uma técnica super bacana que pega esse espermatozoide bom que o homem tem no caso e injeta dentro do óvulo. É muito bom ver que com o avanço da ciência, cada vez tem mais tratamentos e mais tratamentos para essas pessoas que desejam ter filhos, né? Muito interessante. Bom, agora a gente vai passar por uma parte do nosso podcast, que são as perguntas dos ouvintes. Antes, a gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram sobre infertilidade, possíveis perguntas que os nossos ouvintes poderiam ter. E a gente vai comentar alguma delas com você agora, professora. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: qual a relação da endometriose com a infertilidade? Pergunta muito bacana. Então, para começar, acho que a gente tem que entender melhor o que é endometriose, né? Às vezes a pessoa lê assim e sabe, endometriose prejudica, mas tem dificuldade até de entender o que é, porque é uma coisa mais enjoadinha mesmo. Então, a endometriose é quando o endométrio, que é um tecido que deveria estar só dentro do útero, que reveste o útero por dentro, quando ele vai se implantar em outros locais. Por exemplo, a tuba, que é esse canal, né, que tem que estar sempre vazio, servindo de estrada ali de encontro, ou nos ovários, ou intestino, ou bexiga, e pode até se implantar mais longe, ele sair da pelve, mas normalmente, né, comumente ele fica nessa região. E esse endométrio seria a parte do útero que cresce todo mês e sai na menstruação. Então, todo mês ele descama. E esse endométrio que descama dentro do útero, que sai ali pela vagina como menstruação, também cresce nos outros locais. E é isso que causa dor e também pode causar aderências, principalmente. Igual eu falei lá da tuba. Estou usando a tuba como exemplo porque é o mais fácil da gente entender. Quando a tuba tem uma aderência, ela pode perder esse papel dela ali de funcionar como uma estrada. Então, essa endometriose, ela pode provocar dor, essa aderência tubária, e ainda pode causar um outro problema. Ela pode atrapalhar a tuba a se mover, porque a nossa tuba uterina, assim como o intestino, os nossos órgãos, eles se movem, eles têm uma coisa que a gente chama de peristaltismo, que é um movimento involuntário. Está mexendo, a gente não está nem sabendo que está mexendo. E essa mobilidade da tuba, ela ajuda o óvulo a encontrar com o espermatozoide também. Porque como eu falei lá no início, o óvulo ele sai do ovário, ele cai na cavidade abdominal, e a tuba ela fica ali esperando ele cair para poder pegar. E ela é atraída quimicamente por esse óvulo, ela consegue, como se fosse esticar um braço para chegar lá mais fácil. Se ela está agarrada, ela não consegue chegar e às vezes pegar esse óvulo. Além disso, a endometriose pode funcionar atrapalhando de outras maneiras. Ela pode atrapalhar o endométrio a receber o embrião. Ela pode fazer uma inflamação, piorando um pouco a qualidade dos óvulos da mulher. Ela pode atrapalhar até a parte imunológica da implantação, porque também está relacionado ao sistema imune, essa parte de gestação. A endometriose ela pode trazer assim,
muitas dificuldades, dependendo do grau de endometriose que a mulher tem, é um desafio para o médico, para ela mesma, né, para conviver com a dor e tudo, e para conseguir engravidar. Mas não é que não consiga, a gente consegue também, só é um pouco mais complicado, muitas vezes. É realmente uma doença muito complexa, né, que tem vários fatores envolvidos e que também gera bastante sofrimento para essa mulher, né? E agora, professora, nós vamos para a nossa próxima pergunta de uma outra seguidora que respondeu a caixinha. E ela quer saber: tomar anticoncepcional sem intervalo diminui a infertilidade? Traz algum risco? Então, Bia, primeiro vamos falar um pouco sobre o anticoncepcional. Aí o anticoncepcional, acho que ela quis dizer pílula, né, mesmo, pílula combinada. Como é que a pílula vai funcionar? A pílula vai bloquear a nossa ovulação. Então, enquanto a mulher está usando a pílula, ela não ovula. Porém, aquilo é naquele ciclo. Tanto que se a mulher tomar a pílula, vamos colocar aqui a mulher tomar a pílula no mês de janeiro, bonitinho, toma a pílula todos os dias certinho, de acordo com a menstruação dela e tal. E mês de janeiro ela não vai engravidar. É claro que ela ainda poderia engravidar porque tem a chance de falha, mas normalmente ela não vai engravidar. Agora, parou de tomar, fevereiro ela já engravida normalmente. É uma coisa que funciona enquanto a mulher usa. Ela parou de usar, parou de bloquear a ovulação dela. Então, fazer intervalo, não fazer intervalo, não vai fazer nenhuma diferença. Qual que é a diferença que faz? Tomar a pílula sem intervalo pode fazer com que o endométrio, aquela parte que cresce, fique um pouco, vamos colocar assim, confusa, porque não vai crescer igual cresceria se a mulher fizesse o intervalo e não ia menstruar normalmente bonitinho. Ela pode ter alguns escapes, que a gente fala, que é o que vai mudar ali para ela, mas não vai causar nenhuma alteração na fertilidade futura. Agora, eu não tenho certeza se ela quis perguntar isso, assim, se sem intervalo é diminuir a fertilidade ou a infertilidade, que eu acho que ela perguntou infertilidade, né? Vou falar as duas coisas Sim. aqui, porque eu não sei se foi só, né, se ela digitou errado o que ela quis dizer. Então, não diminui a fertilidade, ela tomar sem intervalo, nem tomar pílula muitos anos. Às vezes a pessoa fala assim, eu tomei pílula por 10 anos, 15 anos, eu vou ter dificuldade para engravidar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando ela parar, ela volta a ovular. Agora, em relação a outra possibilidade de pergunta, que seria diminuir a infertilidade, eu imaginei que poderia ser uma pergunta pensando em economizar os nossos óvulos. Por exemplo, ficar usando a pílula sem parar, não ovula, não menstrua, economiza o óvulo. Infelizmente, ou retardar a menopausa, né? Isso não acontece, porque o nosso corpo ele gosta de desperdiçar os folículos do nosso ovário, que são os óvulos jovens. Todo mês a gente desperdiça esses folículos, usando eles ou não. Então, se a mulher for ovular ou não, usando pílula ou não, eles vão continuar sendo desperdiçados. Para a gente ter uma noção, assim, cada menstruação, cada ovulação, né, a mulher gasta cerca de 1.000 folículos para um só ovular. Então, acaba que a gente vai perder de qualquer maneira. Não adianta nada, infelizmente, nesse sentido, não. Não sei se deu para entender. Não, deu para entender. Explicação ótima. Muito Deu interessante, sim, professora. aliás. É uma dúvida que muitas mulheres têm, e com certeza é muito interessante. Bom, e uma última pergunta dos nossos ouvintes já existe tratamento certo para adultas com útero infantil? Essa ouvinte nos contou que a mãe dela tinha e fez um tratamento experimental. Como que funciona essa condição, professora? Comenta um pouco como é que funciona. Na verdade, queria falar umas coisas primeiro para a gente poder entender um pouco sobre isso, porque o útero infantil, às vezes, é usado como sendo sinônimo de várias coisas. O útero infantil mesmo, que seria o útero de criança, ele tem diferença tanto de tamanho quanto de proporção em relação a uma mulher adulta. No útero da criança, o corpo uterino, que é a parte, por exemplo, onde o neném fica dentro, né, é menor do que da adulta, né, em relação ao colo, que é aquele caminho, aquele encontro do útero com a parte de dentro, com a vagina. Porque quando a menina é criança, ela não vai engravidar, né? Então não tem por que ela ter um corpo do útero aumentado igual o da adulta tem. À medida que a criança vai crescendo, o corpo do útero vai ficando cada vez maior e vai adquirindo o formato que é do útero da mulher adulta. A gente fala que é um formato piriforme, que é como se fosse uma pera de cabeça para baixo, onde a parte de baixo da pera, no caso, seria a parte alta do útero, que ela é um pouquinho maior do que a parte do colo. Esse é o formato piriforme da adulta,
E na menina é como se fosse um tubinho. O útero não tem diferença assim de tamanho, de acordo com o local dele, não. E muitas vezes as pessoas chamam de útero infantil o útero só que é um pouco menor do que um útero esperado para a mulher adulta. Se a gente for pensar, na média, o útero vai ter ali entre 60 e 90 centímetros na adulta, centímetros cúbicos de volume. Aí tem gente que considera assim que a mulher tem um útero lá de 45, aí fala que o útero dela é infantil. Mas a gente não fala que esse útero é infantil, isso aí é um desvio da normalidade, a gente usa às vezes um termo assim. Porque é igual, tem mulher que tem 1,80 m, tem mulher que tem 1,40 m, né, gente? Então o útero delas não vão ter tamanhos iguais. E a gente pode sim ter um pouco diferente de tamanho e não ter nenhuma anormalidade nisso. Eu tenho até uma paciente que está comigo já tem uns 3 anos, mais ou menos. Ela chegou no meu consultório que ela tinha muito medo de não engravidar. Eu tinha falado com ela que o útero dela era infantil. O útero dela devia ter uns 30 não, mentira, uns 40 centímetros cúbicos de volume. E hoje, ela já está no segundo filho. Ela engravidou a primeira vez, ela tinha muito medo de não engravidar, a gente investigou um monte de coisa para ela na ocasião. O que ela tinha era só uma alteração de tireoide, porque o hormônio, né, da tireoide tem para prejudicar a ovulação e a gravidez. Enfim, resolvemos o problema dela, ela engravidou de segundo filho, assim, sem querer, de certa maneira, foi desprevenida, e o neném nasceu agora sexta-feira, o segundo neném. Então, essa parte não tem nada a ver. Mas tem ainda um outro caso, que quando a mulher tem útero hipoplásico, que é um termo para dizer que o útero de fato não se desenvolveu da maneira que deveria ter desenvolvido. E tem gente que chama também de útero infantil. Esse sim é um útero que a gente tem, que é problemático, né? Que pode estar relacionado à alteração genética, alteração da menina nascer assim, né? Ou alteração endócrina também. Mas isso é muito raro a gente ver. E dependendo do caso, vai ser usado, por exemplo, hormônio feminino para tentar regularizar, né? Fazer esse útero voltar ao normal, vamos colocar assim. Mas é individualizado. E quando é o caso genético, por exemplo, às vezes a gente não tem muito o que fazer no sentido de crescer o útero, não. Tá? Eu não sei exatamente qual é o caso da mãe da moça, mas tem todas essas nuances aí. Ela pode ter, de fato, um útero pequeno, defeituoso, vamos colocar assim até, porque ele não se desenvolve da maneira que deveria, ou o útero só que é um pouco menor do que o esperado para a mulher, é adulta. É muito legal, é bem complexo, né, essa situação, interessante. Bom, doutora Natália, então para a gente encerrar, você poderia nos falar um pouco sobre as perspectivas futuras para o tratamento de infertilidade? O que a gente pode esperar nesses próximos anos? Bom, acho que a reprodução humana é uma área está muito em evolução sempre, porque tudo é muito rápido. Aliás, hoje em dia, né, as informações são muito mais rápidas do que antigamente, mas a reprodução mesmo, por ser uma área mais nova, ela está sempre evoluindo. Eu acho que a gente pode ter muita inovação em diagnóstico, que, por exemplo, como eu falei no início, essa infertilidade sem causa aparente é um nome que desagrada muitos de nós. A gente acredita que não tem causa aparente hoje, porque provavelmente a gente não conseguiu encontrar a causa. Pode ser que daqui a, 5, 10 anos, até menos, a gente tenha mais métodos diagnósticos e consiga descobrir, às vezes, alguma causa que a gente ainda não consegue, até para ter um tratamento mais elaborado. Mas eu acredito que com o passar dos anos a gente vai ter algumas coisas que são muito difíceis de a gente ver, serem mais fáceis de ver no dia a dia. Por exemplo, vocês sabiam que a gente pode fazer transplante de útero? Nossa, não tinha nem ideia. Isso é raro a gente ver, né? Nossa, porque a gente vê assim, transplantes de coração, que são órgãos assim, indispensáveis para a pessoa viver, né? Mas desde o ano 2000, já foram feitos alguns casos e são casos selecionados. Por exemplo, tem uma síndrome, vou falar que chama Rokitansky, que tem um nome grande, mas assim, Rokitansky é uma síndrome que a mulher pode nascer sem útero ou com útero muito hipoplásico, igual aquele que a gente comentou da causa genética. Aí o útero não funciona, ela pode usar o hormônio que for, que esse útero não vai funcionar, não vai ser um útero capaz de gerir, né, de ter um bebê. Aí, nesses casos, já teve casos de ser feito doação de útero de doadora falecida. Isso eu acho muito bacana, porque quando a gente escuta falar, a gente fica assim, meio chocada, parece uma coisa meio ficção científica, né? Mas é justamente por esse fato de o útero não ser um órgão indispensável para a vida da pessoa, mas pode trazer muita coisa bacana. E uma outra coisa que eu acho que ia ser bacana também,
eu espero, né, que aconteça, que a medicina consiga avançar a ponto de a gente conseguir retardar um pouco a menopausa ou fazer com que o óvulo da mulher mais velha não perca tanto em qualidade. Muitas vezes a mulher que é mais velha, ela ainda tem o seu óvulo, mas ela não consegue engravidar com o óvulo próprio porque acaba gerando um aborto, alguma coisa nesse sentido, porque o óvulo ele envelhece igual a mulher. O homem não, o homem produz espermatozoide a vida inteira lá. A mulher, o óvulo nasce com ela e morre, né? Quando a mulher morreu, não tem mais nenhum óvulo. Então ele vai envelhecendo. Se a mulher tem 40, o óvulo tem a idade dela. Então o ideal seria, né, seria muito bacana se a gente descobrisse uma forma de deixar, preservar esse óvulo, fazer ele não envelhecer, para a mulher conseguir engravidar mais velha. Mas são cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver o que vai dar para ter. É um tema muito interessante, né? E a medicina, ela evolui a cada dia, a cada ano um pouco mais. Então, eu acredito também que a gente vai ter muita novidade nessa área, que é uma área que está muito pesquisada atualmente, principalmente porque as mulheres têm engravidado cada vez mais tarde, né? Então, realmente acredito que nas cenas dos próximos capítulos nós teremos muitas novidades. Mas, doutora Natália, queria te agradecer por estar aqui conosco hoje, por ter compartilhado de forma tão exemplar o conhecimento que a senhora tem sobre esse tema que é tão importante. Bom, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder falar um pouco. Espero que tenha sido, né, clara à medida do possível, porque eu gosto muito de explicar, mostrando o desenho, gesticulando, e podcast é um pouco desafiante para mim, mas espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos, né? E eu agradeço, fiquei muito satisfeita, achei muito bacana a iniciativa, acho muito legal, assim, a ideia como um todo para poder levar informação para as pessoas. Obrigada pelo convite novamente. Agradecemos muito a sua participação, professora e doutora Natália. E aos nossos ouvintes, vocês fiquem atentos, porque a gente vai ter mais episódios sobre temas relevantes no nosso universo da ginecologia e obstetrícia. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes que embarcaram conosco nesse projeto e nesse bate-papo tão importante que nós tivemos hoje. Não se esqueçam de seguir o GinecoCast no Instagram. O nosso perfil é @ginecocast.famuc. Lá nós vamos divulgar os temas das nossas próximas discussões, vamos abrir caixinhas de perguntas para contar também com vocês como uma participação nos nossos próximos episódios, para nós estarmos sempre trazendo perguntas para os nossos participantes estarem respondendo. É isso aí, nos acompanhem por lá e fiquem até o próximo episódio.